pessoal, vamos então à nossa videoaula de Long Shadow no Photoshop. Nós vamos criar uma ação, na verdade, para a gente poder, inclusive, aplicar em diversas camadas, seja uma camada de forma, uma camada de texto ou um Smart Object. E alguns tutoriais na internet apresentam a Long Shadow no Photoshop através da caneta, onde é necessário criar um desenho, e isso é muito demorado. No nosso caso, nós vamos criar uma ação, nós vamos automatizar o Photoshop para a gente poder aplicar mais vezes, ok? Por falar em ações, eu já fiz um tutorial especificamente sobre ações simples e ações em lote, e eu vou deixar aqui também o link na descrição para você ver, caso não tenha visto ainda, ok? Então, para começar, nós vamos criar uma nova ação. Eu vou criar aqui, então, a ação de Long Shadow. Eu vou definir aqui o atalho F2 para a gente poder habilitar mais rapidamente. E a primeira coisa que eu vou fazer é pressionar o Ctrl J para duplicar. Então, ele já começou aqui a registrar. Repare que eu já tinha deixado selecionada a minha camada. É importante você já deixar a camada que você quer aplicar o Long Shadow selecionado e depois criar a ação. Porque se você criar a ação e depois selecionar a camada, o Photoshop sempre vai procurar a camada com o nome que você deixou. Então, nesse caso aqui está Design. Se no seu Photoshop tiver Background ou Forma 1, a ação sempre vai procurar por essa camada. Então, já deixe selecionado e depois pressiona o REC, ok? Nesse caso, já tinha deixado a camada Design selecionado, então ele não registrou. Ele está registrando agora a partir do momento que eu dupliquei. Então, continuando aqui, eu vou dar um duplo clique para renomear. Vou deixar aqui Long Shadow. E vou duplicar várias vezes. Com a minha ferramenta de mover e pressionando a tecla Shift, eu vou usar as minhas setas direcionais para baixo e para a direita. E a gente vai deixar mais ou menos nesse aspecto aqui, ok? Vou deixar selecionado novamente a minha última camada e vou até a primeira Long Shadow e pressionar o Ctrl J várias vezes novamente, para a gente ter mais ou menos 120 cópias, ok? Então eu vou selecionar de novo todas as minhas camadas de Long Shadow e agora eu vou vir aqui na parte superior do Photoshop, na minha barra de propriedade da ferramenta Mover, e nós vamos escolher aqui essas opções de distribuir centros verticais e distribuir centros horizontais. E a gente vai ter esse aspecto aqui, ok? Agora nós vamos pressionar o Ctrl G para agrupar e o Ctrl E para mesclar. Bom, por que eu pressionei o Ctrl G para a gente agrupar e não mesclei de uma vez? Bom, se a gente estivesse trabalhando com camadas de forma, se a gente pressionasse o Ctrl E para mesclar, o Photoshop ainda deixaria as camadas de formas, mesmo que mescladas, mas ainda seria uma camada de forma. E isso prejudicaria a nossa ação. Nesse caso, eu agrupei e depois mesclei. Se eu pressionasse o Ctrl Shift E para mesclar todas as camadas, a gente iria deixar todas as camadas achatadas, e esse também não é o nosso objetivo. Por isso eu fiz isso, ok? Bom, continuando, eu vou pressionar o Ctrl U, trazer a luminosidade para menos 100, já que se trata de uma sombra, então não tem cor. E também eu vou trabalhar com a opacidade aqui em 30. Ok? Caso você queira que sua sombra fique ainda maior, você pode voltar, por exemplo, aqui a opacidade, duplicar novamente e prolongar ainda mais a sua sombra, isso fica a seu critério. Nesse caso, eu não quero, eu vou deixar nesse tamanho mesmo, para mim tá bom. Voltar aqui a 30. Vou renomear para sombra. Vou passar a minha camada de sombra para baixo. E agora eu posso pressionar aqui o Stop. Bom, a nossa ação está criada de Long Shadow. Vamos ver se ela funciona. Vou deletar minha camada de sombra. Vou selecionar aqui a minha camada de Design. A gente definiu o atalho F2 para a gente acionar a nossa ação. Então vou pressionar agora o F2 para a gente ver se a nossa ação funciona. Está aí perfeitamente funcionando com a nossa camada de texto.
Vamos ver se funciona com a camada de forma? Então, vou deixar aqui de visualizar, vou criar uma nova camada, vou criar aqui uma forma, vou alterar essa cor aqui, vou colocar um preenchimento claro. Deixei minha camada de forma 1 selecionada, Long Shadow F2. E aí o Photoshop executou pra gente e deu tudo certo. Tudo ok, beleza? E agora a gente pode aplicar em qualquer outro objeto sem ter que recriar tudo novamente, sem ter que desenhar na caneta, e assim a gente vai ter um ganho de tempo muito maior. Caso você queira também trabalhar com a sua sombra, você pode criar uma camada de máscara e assim definir, por exemplo, um gradiente de preto para branco e deixar a sombra suavizada. Eu também expliquei como trabalhar com as máscaras na aula de dupla exposição, que também vou deixar aqui o link caso você queira ver. Bom pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê num próximo tutorial. Um abraço!